Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre um exame importante de laboratório chamado de ferritina. Então se você não conhece ou se você quiser saber mais sobre ele, acompanhe aqui comigo neste vídeo. E antes de tudo eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Dr. Júlio Massal, médico cardiologista e também trabalho em plantão de UTI e atendimentos domiciliares. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e saiba que temos diversos vídeos conversando sobre remédios, doenças, questões de pressão, de colesterol alto e por aí vai. Todos esses vídeos vão estar com links aqui na descrição deste vídeo. E sem mais delongas, vamos então falar sobre a ferritina. A ferritina, pessoal, ela é uma proteína existente no nosso corpo que carrega consigo diversos átomos de ferro. Ela serve como uma ideia de estoque de ferro no nosso corpo e ela ajuda a gerenciar também este elemento no nosso corpo. Mas infelizmente o exame de laboratório dela não vai refletir somente essa questão do ferro. Infelizmente vão ter questões relacionadas que podem alterar o seu exame de ferritina. Então vão ser três as principais questões que podem alterar o seu exame de ferritina, que vão ser infecções e inflamações, doenças no seu fígado e doenças que acumulam ferro no seu corpo, como por exemplo a hemocromatose. Então, essas três questões são importantíssimas quando a gente apresenta o exame de ferritina elevado. Já na questão da ferritina baixa, então a gente tem que pensar em duas principais condições. Perda de ferro, que pode ser por perda de sangue, geralmente visível mesmo, ou uma perda oculta, a maioria das vezes vai ser intestinal. E a segunda questão é a alimentação, o tanto de ferro que você coloca para dentro do seu corpo. Então se a ferritina estiver baixa, pode ser algum indício de alimentação inadequada. Então essas são as causas mais comuns de ferritina alta e ferritina baixa. E também, pessoal, vamos conversar aqui dos valores de laboratório, dos parâmetros de normalidade da ferritina. A gente sabe que os valores oscilam entre homens e mulheres. E isso especialmente porque nas mulheres, na fase adulta, nós temos aquela questão da perda de sangue, que é a menstruação todo mês. Então o corte para as mulheres vão ser um pouco mais baixo. Então a gente chega nos valores que podem sim oscilar entre kits de laboratórios. Mas para homens, os valores normalmente vão ser entre 20 e 400 nanogramas por ml e nas mulheres entre 20 e 200 nanogramas por ml. E esses valores aqui, pessoal, eles servem muito bem para nortear um parâmetro de normalidade, mas com certeza a gente precisa interpretar eles no contexto clínico de cada paciente. Isso porque, como eu falei para vocês, a ferritina oscila e dependendo da condição clínica, das doenças que existem no paciente, infelizmente a gente precisa então trabalhar com valores diferentes. E sempre pensando também que existem condições agudas. O mais comum nesse caso são infecções que podem aumentar um pouco a sua ferritina, como por exemplo, alguns casos de pacientes com Covid, dengue, podem apresentar ferritina de 500, 600, 700, e isso está relacionado com o quadro em vigência, e não que isso queira dizer uma outra doença naquele paciente. Então, por isso, a gente precisa interpretar os valores à luz do contexto clínico de cada pessoa naquele momento que foi feito o exame. Por isso que os valores de laboratório são importantes, mas eles não vão dizer tudo. E com certeza a gente vai personalizar isso para cada pessoa. E na questão aqui do mundo cardiológico, onde eu atuo mais, eu vou então falar de uma condição muito relacionada com o aumento de ferritina, que são naqueles casos dos pacientes com ferritina alta, quando faz também um exame de ultrassom da barriga, vê que tem acúmulo gorduroso no fígado, e aquele paciente também é sedentário e está acima do peso. Então tudo isso aí já fecha, infelizmente, essa questão então de maus hábitos alimentares e estilo de vida ruim. Nesses casos, é importantíssimo então ajuste do peso corporal, fazer atividade física e alimentar-se de maneira mais adequada, porque tudo isso faz sim com que a sua ferritina normalize. Eu trouxe esse exemplo porque é um exemplo bastante comum. Mas é o que eu falo para vocês, pessoal. Se você pega o seu exame de ferritina e ele vem elevado, a primeira coisa que você precisa fazer é falar com o seu médico, porque a gente precisa avaliar isso e ver se você precisa investigar alguma doença de depósito do ferro, alguma doença hepática ou alguma outra condição que esteja bagunçando
a ferritina do seu exame. E dando linha nesse raciocínio, eu vou falar aqui também alguns alimentos que podem aumentar a sua ferritina. E a gente sabe que o principal alimento que faz isso são alimentos ricos em ferro. E nesse caso aqui vão ser as carnes vermelhas, carne bovina e carne de porco, e também as aves e peixes. Todos esses podem ajudar bastante a elevar a sua ferritina. Outros alimentos que também são ricos em ferro vão ser também feijões, lentilha, grão de bico, tofu, couve, espinafre e brócolis. Todos esses podem ajudar bastante a aumentar a sua reserva de ferro. E também esqueci de um tipo de carne que é muito interessante para aumentar a sua ferritina, que é o fígado. E isso a sua avó com certeza já sabe, porque o fígado é rico em ferro. Mas então neste caso, quem tem ferritina alta por conta de gordura no fígado e de hábitos inadequados, neste caso precisariam cortar todos esses tipos de alimentos? Não, pessoal, não é bem desta forma. O que vai precisar é balancear a sua alimentação. Isso pode ser feito, com certeza, com o auxílio de um nutricionista. Estes alimentos também são importantes para o balanceamento da sua nutrição corporal. Então não vai ser preciso cortar todos eles, e sim readequá-los no seu dia a dia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e se tiverem dúvidas ou questões, coloquem aqui nos comentários. Lembrando que a gente tem outros vídeos falando a respeito de alimentos e medicina preventiva, e todos eles vão ficar aqui então com links na descrição deste vídeo. E se você quiser procurar vídeos de explicação de remédios, lembre-se de vir aqui no YouTube e digitar Júlio Massal e colocar o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Para quem quiser suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui. Mas aqui em cima eu vou deixar o nosso último vídeo de respondendo as perguntas dos inscritos. E aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para vocês. E não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e a gente se vê então no próximo vídeo.